Veja que coisa curiosa, muitas vezes se imagina que o gestor de pessoas é aquele que faz com que as pessoas façam coisas, isto é, se aproxime como um gerente de pessoas. Mas a noção de gestor, embora ela tenha dentro dela a própria noção de gerente, ela ultrapassa essa ideia. Não é alguém que dirige, que leva adiante. O gestor é aquele que é capaz de consertar, com C, como um concerto, consertar a pluralidade, a diversidade de competências, habilidades, capacidades e fazer com que isso eleve o objetivo, a missão, e a visão que uma organização de qualquer natureza tenha, seja no campo público, seja no campo privado. Por isso, um gestor de pessoas é alguém que exerce uma liderança, sem que ele seja exclusivamente um único líder, mas é alguém, um homem ou uma mulher, que lidera um processo de elevação, como eu dizia, das condições de ação de um grupo de pessoas. Esse gestor tem sim atividades gerenciais, mas não é só isso. Ele tem atividades pedagógicas, mas não é só isso. Ele tem atividades de coaching, mas não é só isso. É um conjunto, de situações, de interfaces que fazem com que a gestão de pessoas ela seja decisiva como um diferencial sério hoje nas boas organizações. No fundo, a grande meta de um gestor de pessoas é o manejo do estoque de conhecimento que existe dentro de uma organização. Cada um e cada uma de nós tem um determinado tipo de conhecimento que é tácito ou explícito, aquilo que a gente tem da nossa formação escolarizada, formal, intencional, deliberada, que é o explícito, e tem um conhecimento vivencial, que é o nosso conhecimento tácito. A junção desses dois elementos, o tácito e o explícito na capacidade, no conhecimento, ela compõe o estoque de conhecimento, que é o maior ativo que uma organização pode ter, inclusive, porque é esse o grande diferencial que não se torna commodity. Afinal de contas, processos, equipamentos, aplicativos, insumos, tudo isso ainda é commodity. O que não é, esse é o diferencial, é o conhecimento que está em cada uma e cada um. E o gestor de pessoas é aquele que é capaz de manejar com o conjunto esse estoque de maneira a oferecer mais vigor, mais robustez, mais perenidade a uma organização. É também RH, isto é, usando o sentido anterior, não negativo, de recursos humanos, mas sem entender e sem cair na velha armadilha, que já é ultrapassada, mas muita gente ainda pensa de humanos apenas como recursos. Um gestor de pessoas é um gestor de talentos, lida com o desenvolvimento humano, lida com a capacidade de fazer projetos nos quais ele se coloque também como alguém a ser gerido. Um gestor de pessoas sabe que uma das medidas da inteligência de uma organização é a capacidade das inteligências serem parceria umas das outras e elevarem a condição. Por isso, um gestor é alguém que lidera. E para liderar, precisa também, antes de mais nada, saber que isso é o exercício de um poder. E a tarefa do poder é servir, não é se servir. Todo poder que, em vez de servir, é um poder que se serve, esse é um poder que não serve. Por isso, para que o gestor de pessoas tenha a atividade, a sua autoridade como um serviço, é necessário que haja uma compreensão do coletivo. Por fim, o gestor de pessoas é alguém que sabe que a regra mais séria na vida não é cada um por si, Deus por todos, mas é isso sim, um por todos e todos por um. Aí somos pessoas que nos gerimos conjuntamente.